Hoje eu vou falar sobre os principais ensinamentos do renomado e conhecido diretor e gestor de Yale, que ficou famoso principalmente pela criação do modelo de gestão de Yale, David Swensen. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, faço parte da equipe de análise da Convex. Se você se interessa por economia, investimentos internacionais e gestão de portfólio, que é o tema desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e, claro, compartilhe esse vídeo com algum amigo investidor. Vamos lá! David Swensen foi um grande gestor, teve uma carreira brilhante no mercado financeiro e ocupou cargos de liderança em diversas instituições. As mais importantes foram o Salomon Brothers e o Lehman Brothers. Logo depois ele se tornou diretor de investimentos na Universidade de Yale e foi lá que ele ganhou a sua fama, não apenas pela sua atuação na gestão dos fundos de endowment, que são fundos que as universidades americanas têm com recursos advindos principalmente de doação para manter a qualidade e assegurar a existência quase que perpétua das universidades, mas ele ficou famoso principalmente pela criação do modelo de Yale, um modelo que prevê diversificação e que previa também a inclusão de ativos que não eram líquidos para obter um retorno maior. Ele foi autor de diversos livros, um deles eu trouxe aqui, que é o Pioneering Portfolio Management, e ele trata de três principais temas nesse livro. O primeiro é o desafio na gestão ativa, a gestão que tenta superar um benchmark, que tenta superar a média do mercado, que tenta trabalhar com time, e é muito difícil não só pelos próprios desafios do mercado, mas também pela pressão dos cotistas e também pelos vieses emocionais que todo investidor tem, e a gente sabe que investir é muito mais comportamental, às vezes, do que simplesmente o conhecimento técnico. O segundo tema que ele trata é do conflito de agência, ou conflito de interesses. Aqui ele fala principalmente do papel do gestor do fundo e do beneficiário, que é a universidade, mas se a gente fosse trazer para a nossa realidade, a gente poderia pensar no conflito de interesse que existe na recomendação de um assessor de investimentos ou de um gerente de banco que é remunerado, que recebe uma comissão baseada naquilo que você investe, ou mesmo no caso de um gestor de fundos que muitas vezes corre um risco maior do que ele deveria para conseguir uma taxa de performance maior, até porque ele sabe que se vier um crash no mercado, se vier uma correção muito aguda, todo mundo vai sofrer, e uma coisa é você sofrer enquanto todo mundo sofre, outra coisa é você não performar tão bem enquanto todo mundo sobe. Então, o conflito de interesse é algo que permeia o mercado financeiro e ele também trata desse tema. E o terceiro tema, e talvez o mais importante, é a necessidade de você manter um framework rigoroso para os seus investimentos. E ele usa essa frase aqui que eu traduzi para a gente. O sucesso no investimento requer manter uma posição desconfortável diante da opinião popular. E ele conclui, então, que o aspecto mais importante para o sucesso nos investimentos, tanto para a sua carteira pessoa física, tanto para o caso dele aqui, para a gestão de um fundo, é a manutenção rigorosa da política do asset allocation. É na prática você conseguir seguir os percentuais metas que você definiu para aquela carteira. E ele cita três fontes de retorno para um portfólio. Primeiro é o asset allocation. O asset allocation, uma alocação de ativos, em português nada mais é do que você identificar qual que é o cenário base da economia, quais são as classes de ativo que melhor performam nesse cenário, e aí definir os percentuais metas que você vai seguir para o seu portfólio. Isso é bacana porque independe se o seu portfólio tem R$1.000, se ele tem 100 mil, 1 milhão ou 100 milhões, ou no caso dos fundos de endowment, 30, 50 bilhões de dólares. Porque uma vez que você define os percentuais, você simplesmente faz o rebalanceamento, a gente já vai falar sobre isso, e quando você tem novos aportes, você vai dividir esses aportes baseado nos percentuais que você definiu. A segunda fonte de retorno é o market timing, a tentativa de ter timing no mercado, o que na prática a gente sabe que é impossível, mas é o que muitos tentam fazer. Renan, será que eu compro dólar hoje ou compro semana que vem? Renan, será que eu monto meu caixa hoje ou espero as eleições terminarem ou espero determinada empresa divulgar os seus resultados? Essa tentativa de adivinhar o timing, que a gente sabe que é muito complicado e desafiador, além do estresse que gera, né, além de todo o desafio emocional, também é uma fonte de retorno. E a terceira fonte de retorno é o Security Selection, ou a seleção dos ativos. É aquele esforço, aquele trabalho diligente que você emprega na seleção de determinadas ações da sua carteira. E a conclusão que ele traz para a gente a partir dos seus estudos, ela é muito surpresa para alguns, mas também nos traz um conforto e tira um peso dos nossos ombros. Ele diz que 90% do retorno de longo prazo de uma carteira vem do asset allocation.
enquanto que o Market Timing e o Security Selection respondem por apenas 10% do retorno de uma carteira. Então, justamente aquilo com o qual as pessoas mais gastam tempo, que é tentar acertar o time, mesmo sabendo que elas vão errar, e tentar muitas vezes acertar qual vai ser o cavalo vencedor, isso representa menos de 10% do retorno de longo prazo de uma carteira. Então, isso traz um certo conforto, mas também uma responsabilidade de entender qual que é o cenário econômico e como que eu vou definir a minha divisão em cada classe de ativo, já que é isso que o Asset Allocation faz. E por último, um insight que daria para fazer um vídeo apenas sobre esse tema, mas que é a segunda etapa, uma vez que você já definiu o seu Asset Allocation, já definiu como que você vai dividir o seu portfólio como se fosse uma pizza, quais serão os pedaços que você vai alocar para cada classe de ativo, é o rebalanceamento. O que o David Swensen defende é que o rebalanceamento ele não serve apenas para você aumentar o seu retorno, na verdade você não deveria utilizá-lo com esse fim, mas serve para reduzir e fazer a gestão do risco. Em outras palavras, eu gosto de falar que o rebalanceamento é uma forma de você utilizar as forças do mercado ao seu favor. Isso porque você vai estar sempre vendendo quando o mercado sobe e comprando quando o mercado cai. E se existe uma fórmula mágica para você ganhar dinheiro, é comprando na baixa e vendendo na alta. O problema é que a gente tem vontade de comprar quando está na alta e tem vontade de vender quando está na baixa. E se você está ouvindo esse termo pela primeira vez, talvez você tenha ficado encantado, já quer começar a fazer o rebalanceamento, mas saiba que na prática é desafiador para o nosso psicológico, porque o rebalanceamento significa que, uma vez que a sua alocação fugiu do percentual estabelecido, você precisa ajustá-lo. Isso significa que, se você está no mercado que está em correção, ou seja, o preço daquele ativo está caindo, o seu percentual vai ficar abaixo do percentual meta, logo você precisa comprar. E por mais que seja bonito falar, é difícil comprar um ativo que está em queda. Na mesma linha de raciocínio, quando um ativo está no mercado de alta, ele vai superar o percentual meta que você estabeleceu e você precisa vender. Então vamos pegar o caso de alguém que comprou Bitcoin lá em janeiro de 2020 e definiu que no Asset Allocation o Bitcoin representaria 10% da carteira. De repente o Bitcoin sobe 50%, 100%, 150%, 200% e aqueles 10% se tornam 20%, 30%, 40%. Um investidor disciplinado, um investidor que segue de forma rigorosa o seu framework, que é o que ele defende para a gente nesse livro, ele precisa ir vendendo. E não é fácil vender quando o ativo está em alta também, porque a gente fica com aquele FOMO, né? O Fear of Missing Out. A gente fica com medo de perder as altas, a gente acha que a alta vai ser infinita e que nada vai acontecer. Então, o rebalanceamento ele é muito difícil de fazer na prática, não pela parte técnica, que é simples, mas principalmente pela parte emocional. Mas o rebalanceamento vai ser a chave para você conseguir manter o seu portfólio dentro do risco que você definiu. Quando você monta o Asset Allocation e define os percentuais de cada classe de ativo, você define esses percentuais baseado no ciclo de cada classe de ativo, baseado no retorno histórico, baseado no risco de cada classe de ativo. Então, você definiu qual o retorno que você busca, apesar de não depender de você, nem de mim, depende do mercado, e qual o risco que você tolera. Então, sempre que você não rebalanceie o seu portfólio, e é lógico que esse rebalanceamento ele não precisa ser diário, para algumas pessoas pode ser semanal, para outras trimestral, aí vai depender do seu tempo disponível para gerir a sua carteira. Mas ele é fundamental para manter o risco original que você definiu para o seu portfólio e para não deixar a sua mente te atrapalhar, não deixar os seus sentimentos, seja o de euforia numa alta, seja o de pânico no mercado de baixa. E a mensagem final desse vídeo, uma mensagem positiva e para te tranquilizar, é que o Asset Allocation ele é o principal responsável pelo retorno do seu portfólio no longo prazo. Então, é nisso que você precisa focar. E me falem aqui nos comentários, pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo sobre gestão de portfólio. Tem mais um vídeo para sair para vocês sobre esse assunto com mais insights do livro Portfólio Permanente do Harry Browne, que foi outro grande gestor, outro grande professor sobre Asset Allocation. E a nossa ideia é que esse conhecimento te traga cada vez mais convicção com as suas teses e cada vez mais tranquilidade. A não ser que você trabalhe no mercado financeiro, que você seja um profissional e por isso você precisa ficar antenado no mercado, os seus investimentos, acompanhar o mercado deveria ser algo secundário, que vem depois do seu trabalho, da produção de riqueza, depois do tempo com a sua família. Então a lição aqui é que o Asset Allocation, junto com um bom rebalanceamento, vai te garantir uma carteira bem sucedida no longo prazo. Até a próxima!